O nosso papo de hoje é sobre o ETF GPUS11, um ETF criado em parceria da Investo com o Grupo Primo, que ele visa investir na Bolsa Americana através dos ETFs irlandeses. Então, se você quiser saber todos os detalhes e se vale a pena ter esse ETF na carteira, fica até o final do vídeo para você ver os detalhes. Fala galera, aqui é o Felipe. Neste canal eu te mostro como construir patrimônio em dólar utilizando ETFs. Então se você gostar desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. O ETF GPUS, ele vem de uma parceria aí do Grupo Primo com a Investo, que é uma gestora de ETFs aqui no Brasil. Pegaram uma arquitetura diferente do que os outros ETFs usavam, porque os ETFs aqui da Bolsa Brasileira, eles simplesmente compravam ETFs da Bolsa Americana. Era um ETF que comprava cotas de outro ETF. Eles pegaram essa mesma ideia e estão comprando cotas de um ETF irlandês. É um ETF irlandês que compra as ações americanas, que segue o índice do S&P 500. E isso tem um porquê. Tem uma questão tributária aqui. Então vou mostrar para vocês hoje como que funciona um pouco desses ETFs irlandeses, a dinâmica de imposto que incide sobre eles e se vai valer a pena você comprar pelo GPUS ou você comprar o ETF irlandês direto. Lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação de investimento, é apenas uma análise pessoal. Os ETFs irlandeses eu coloquei aqui numa tabela para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eles são ETFs novos, eles não têm tanta liquidez ainda, tá? Essas são as partes negativas. Eles não têm tanta liquidez igual os ETFs americanos, tem menos opções do que tem a quantidade de ETFs, mas eles estão crescendo. Aos poucos eles estão criando novos ETFs, aumentando o patrimônio, aumentando a liquidez, diminuindo as taxas, porque as taxas dos irlandeses são maiores que as taxas dos americanos. Então aos poucos eles estão se ajeitando nessa parte. Mas qual que é a principal vantagem onde eles mais ganham? É na parte de imposto. Eu coloquei uma tabela aqui para a gente ver como que fica mais fácil, tá? Existem dois tipos de ETF irlandês. O ETF irlandês de acumulação, ele recebe os dividendos das empresas e ele vai reinvestindo dentro do próprio ETF. Ele não paga os dividendos. E existem os ETFs de distribuição, que recebem os dividendos e distribuem. Então tem esses dois cenários. Só para a gente comparar, os dividendos eles são tributados em 30% na fonte, tanto para a gente que é pessoa física, tanto para os fundos e os ETFs brasileiros que investem lá na Bolsa Americana. Existe uma tributação de 30% dos dividendos que já é direto lá na fonte, direto lá nos Estados Unidos. Quando a gente vai para os ETFs irlandeses, os ETFs de acumulação, eles acabam sendo isentos porque eles estão reinvestindo. Mas os ETFs que distribuem, eles são 15% o imposto que é retido já direto lá na fonte, na corretora. No caso, é uma corretora da Europa que você vai ter que utilizar. Já vai reter 15% lá nessa corretora. Então já tem uma diferença aqui na questão dos dividendos. Sobre o lucro, aí é a lei brasileira. 15% do lucro vai ser igual nos três cenários. Vai ser igual nos ETFs americanos, nos ETFs irlandeses de acumulação e nos ETFs irlandeses de distribuição. Agora, a questão da herança. Porque nos Estados Unidos, quando você passa de um patrimônio de 60 mil dólares, começa a ter imposto sobre herança. Era um imposto progressivo, ele começa em 18%, ele vai até 40%, dependendo do valor que você está investindo. Quando chega ali no patrimônio de 60 mil dólares, você começa a ter que analisar outras estruturas. Ou você monta uma offshore, uma trust, que é uma empresa, para fazer a holding desses ativos e aí você tentar fazer uma estratégia de sucessão que tenha menos imposto, ou senão você migra para os ETFs irlandeses, porque lá não tem imposto sobre herança, lá o imposto é zero. Então essa é a vantagem que existe nos ETFs irlandeses. Então o GPUS ele surfa um pouco disso, porque em vez dele comprar direto na Bolsa Americana, ele pega um ETF irlandês, e esse ETF irlandês que investe nas bolsas americanas, ele surfa nessa questão aqui dos dividendos, que ele vai pagar menos dividendos. Obviamente que quando a gente fala de lucro, o lucro é igual, porque você vai estar comprando o ETF aqui na Bolsa Brasileira. Quando a gente fala de herança, como os ativos estão sediados aqui no Brasil, porque é um fundo aqui do Brasil que você está comprando, ele vai seguir a lei de herança aqui do Brasil. Mas a vantagem dele, 15% que os irlandeses são taxados, ou os de acumulação que só estão reinvestindo não estão tomando essa tributação. Esse ETF ele tem uma taxa de administração de 0,18% ao ano. É uma taxa baixa para os ETFs brasileiros. Para os americanos é considerada uma taxa alta, mas aqui no Brasil, para os ETFs, é uma taxa barata. Então, basicamente,
Esse ETF ele tem um patrimônio líquido aqui de 10 milhões mais ou menos, que ele tem. 10 milhões é um ETF considerado pequeno, mas é um ETF que está começando agora, está começando a ganhar investidores. Aqui são as principais empresas. Eu não vou focar muito aqui, porque aqui é o índice S&P 500. São as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então a gente já conhece essas 10 maiores aqui, Apple, Microsoft, Nvidia e os setores que eles surfam. A gente já conhece porque são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aqui na parte da composição da carteira é a informação que a gente queria, né? Basicamente o que o CTF faz, ele pega todo o patrimônio dele, 99% dele aqui, e compra as cotas do VUAA, é esse ETF irlandês. Então aqui tem algumas informações, tá? Esse ETF, ele é um ETF irlandês, porque ele fica domiciliado na Irlanda, mas ele investe na Bolsa Americana através de um acordo Europa-Estados Unidos de tributação. Então a gente pode ver que ele é negociado na Bolsa de Londres com o código VUAA. Estou aqui na página dele, do VUAA. Ele é um ETF de acumulação, ele não paga dividendos, ele vai acumulando e vai reinvestindo os dividendos. E a taxa de administração é 0,07%. Lembrando que os ETFs lá da Bolsa Americana, a taxa deles mais baixa tem 0,03%. Então, a taxa é um pouquinho mais cara, é pouca coisa, mas é um pouquinho mais cara do que os ETFs lá da Bolsa Americana. E basicamente ele investe lá no índice S&P 500, que a gente já conhece ele. Então agora, vamos à nossa reflexão. Se o seu objetivo é tirar patrimônio da jurisdição brasileira, tirar dinheiro do país, o GPUS não vale a pena, porque ele é um ETF que está aqui na Bolsa Brasileira, são instituições brasileiras que estão ligadas ao jurídico aqui da parte brasileira. Então, se realmente a sua vontade é tirar um pouco de dinheiro do país, você não deveria comprar ele, porque o dinheiro seu ainda está aqui, você está exposto à Bolsa Americana, né? Você vai surfar a valorização através do ETF, mas você não tirou o dinheiro do país de fato. Para isso, você vai ter que abrir uma conta numa corretora americana, por exemplo, a Avenue, que faz esse serviço para brasileiros, ou numa corretora europeia, por exemplo, a Interactive Brokers. Se a sua vontade é só se expor à valorização sem precisar tirar o dinheiro do Brasil de fato, aí esse ETF faz diferença. Lembrando que existe uma diferença de custos aqui. Quando você tem um ETF que compra cotas de outro ETF, a gente está somando as taxas. Então a gente tem esse 0,18 do GPUS e mais 0,07 lá do VUAA. Então a gente tem que somar as taxas por ano, são as taxas somadas todo ano que ele vai cobrar de você. Já é cobrado lá, você não precisa fazer nada, mas você precisa saber que é taxa sobre taxa. É uma taxa pequena, mas ainda é taxa sobre taxa. A vantagem é que você não vai ter aquele custo de IOF e de spread de câmbio que você toma quando a gente envia a remessa de dólar lá para corretoras americanas ou para as corretoras europeias. Se a gente fosse ver a questão do custo, a gente tem as taxas dos dois ETFs aí somadas, se for investir no GPUS, de 2,3% seria o custo, mas você não teria o custo do IOF mais o spread de câmbio. Se você fosse ter o custo do IOF de spread de câmbio para enviar para fora, você ia ter um custo aí em média de 1,1% de IOF, mais um spread entre 1% e 2%. Eu vou arredondar entre 2% e 3% do custo de remessa para você enviar. Então, de cara, quando você envia dinheiro para fora, você sai um pouquinho a mais no prejuízo do que investir pela Bolsa Brasileira, porque você tem a questão do IOF e do spread de câmbio que você paga. Mas isso você vai pagar uma vez só. Uma vez o dinheiro já investido, você vai pagar a taxa do ETF. Já se você fizer aqui pelo GPUS, em vez de investir direto lá fora, qual que seria a vantagem? No começo você não paga IOF e nenhum spread, mas ao longo dos anos vai ser cobrado uma taxa duplicada de você, a taxa dos dois ETFs, né? Então no começo, se a gente for ver na ponta do lápis, você fazer pelo GPUS, ele em questão de custos, ele fica mais barato, mas ao longo dos anos, se você for pensar num dinheiro assim de longo prazo, lá fora vale mais a pena porque as taxas de administrações que vão sendo cobradas ao longo dos anos, de ano em ano, você vai ter uma diluição desse custo aí durante o passar do tempo. Mas nada impede de você de fato ter uma exposição lá fora, dinheiro fora do Brasil, corretora americana, uma corretora europeia e ter um pouco do ETF também. Nada impede de você fazer uma divisão de carteira que contemple os dois. Me fala você vai comprar as cotas desse ETF GPUS? Você tem algum ETF irlandês? Você tem ETFs americanos? Me fala como é que tá aí a sua carteira hoje. No vídeo de hoje é só. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve aqui no canal.